Quando estivermos rodeados pelo medo, todos ao nosso redor temendo, assustados, até em pânico e apavorados, temer a Deus vai fazer toda a diferença e nos livrar deste medo coletivo. Foi isso que Deus disse para Isaías, numa situação na qual todos os de sua nação e de sua cidade estavam temerosos. O texto que nos conta isto está no livro de Isaías, capítulo 8, leremos a partir do versículo 11. Isaías 8, a partir de 11, diz: Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu, que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto a este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será por santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão. Serão quebrantados, enlaçados e presos. O contexto dessa mensagem dada ao profeta Isaías é de um momento de grande apavoramento e pânico para o povo de Jerusalém e de Judá. Uma grande ameaça surgia ao Oriente, lá no leste. Era o Império Assírio, que já há muito tempo vinha crescendo e se expandindo e ameaçando as nações ao Ocidente, especialmente as pequenas nações. As duas nações vizinhas a Israel, que se situavam ao norte, a nação de Samaria e de Arã, também conhecida como Síria, fizeram uma aliança para fazer frente a esta ameaça da Assíria. E agora queriam que o povo de Judá, de Jerusalém, também fizesse parte desta aliança. E como o rei de Judá havia recusado, eles estavam ameaçando invadir Jerusalém. Então o povo estava apavorado, assustado. Já não bastava a grande ameaça do Império Assírio, agora tinha esta ameaça bem mais próxima, vizinha, dos reinos de Israel ou Samaria e do reino de Arã ou da Síria. Com esse apavoramento, que inclusive foi descrito no capítulo 7, de que tanto o rei como os da casa real, os seus assistentes e o povo, ficaram com o coração tão trêmulo que parecia as folhas das árvores do bosque quando passa o vento, de tão agitados que ficaram. Nesse momento, Deus diz para o profeta Isaías, que morava lá em Jerusalém com sua família, sua esposa, seus filhos, e também aqueles que acreditavam na mensagem dele, um pequeno remanescente que ainda confiava em Deus e no profeta que Deus havia levantado. Então Deus disse para ele com mão forte, como ele disse. Deus tinha a mão forte sobre Isaías. A expressão aqui, mão forte, é usada para indicar a ação de Deus sobre um profeta num momento importante do seu ministério,
para fortalecer este profeta. Lá em 1 Reis 18, 46, fala da mão de Deus sobre Elias. Depois a mão de Deus sobre Eliseu, sobre Ezequiel, sobre Jeremias. A indicação da mão forte de Deus era o fortalecimento de Deus, o ânimo que Deus dava ao seu profeta. Isaías viu os problemas que estavam vindo sobre o povo, o juízo de Deus, porque aquele povo estava rejeitando a Deus, rejeitando a sua palavra. Isaías pertencia a uma minoria e se via isolado, solitário, nessa sua confiança em Deus. E a mão forte de Deus agiu para que o profeta tivesse uma atitude diferente, para que ele agisse de um modo que aguentasse aquela solidão, aquele isolamento. Como se Deus o tomasse pela mão para impedir que ele seguisse o caminho da maioria, que ele continuasse trilhando aquele caminho sozinho, apenas com sua família e alguns discípulos, alguns ainda fiéis a Deus. Deus estava dirigindo esses poucos fiéis e a família de Isaías, animando-os, fortalecendo-os, para não se amedrontarem e seguirem com a maioria. Nadar contra a maré é difícil. É uma tarefa até estressante, porque além da força das braçadas, você tem que enfrentar a crítica, o juízo, os olhares julgadores, os escárnios daqueles que estão indo em outra direção. E talvez nesse momento o desânimo chegue, a dúvida, o medo. É nessa hora que a mão forte de Deus se faz presente sobre os seus servos, para que eles continuem indo na contramão da maioria, andando com Deus, sem agir do modo como as outras pessoas agem, agindo com diferença, fazendo a diferença. Quando estiver obedecendo a Deus e isso lhe deixar sozinho, você contra todos, lembre-se da mão forte de Deus. Clame por esta mão forte, para que ela te fortaleça e que você continue no caminho que está, sem seguir a maioria, mas seguindo a Deus. Essa mão forte de Deus veio com uma palavra. Ela advertiu a Isaías, dizendo: não ande pelo caminho deste povo. Não siga o que este povo segue. Não seja como este povo é. Num mundo marcado pelo pecado, num mundo em que a rebeldia predomina, o povo de Deus foi chamado para ser diferente. O povo de Deus foi chamado para agir de modo diferente. A maioria age de uma determinada maneira, mas o povo de Deus deve agir de outra maneira. Deve seguir outra direção. Não deve ouvir a voz do mundo, a voz da mídia, a voz deste ou daquele que é influente, a voz da moda, a voz das ondas correntes. Não. Deve ouvir a voz de Deus. Deve seguir no caminho de Deus. Esta é a missão do povo de Deus. Ser diferente da maioria. Seguir a Deus. A mão forte que fortalecia Isaías também lhe advertia, dizendo: esta força você deve usar seguindo a Deus, andando com Deus.
E Deus acrescenta: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração. Conjuração, isto é, uma conspiração, uma aliança que tem como finalidade a traição. E nesse contexto, poderia se referir a uma aliança que o rei da época, o rei Acaz, queria fazer com o grande império da Assíria, para poder enfrentar a ameaça dos seus vizinhos, que eu me referi há pouco, de Samaria e de Arã. Há uma outra aliança, a aliança Ciro-Efraimita. Então, o profeta, Deus está dizendo para o profeta: não chame de conjuração, de conspiração, aquilo que todo o povo está chamando. Não entre nessa de acreditar em tudo que estão dizendo e avaliar da mesma maneira, da mesma forma como eles estão avaliando. Nós estamos rodeados de informações que nos chegam de um lado e de outro, umas acusando outros, umas tentando nos assustar, e nós não devemos ser levados por isso. Não podemos avaliar estas informações ou estimar estas informações da mesma maneira que o mundo estima. Não podemos chamar do mesmo jeito que eles chamam, porque o nosso chamado foi para ser diferente, para agir diferente. Então, quando as pessoas ao nosso redor estiverem nos incentivando a uma atitude desleal para com Deus, a uma atitude que não fortaleça a nossa confiança em Deus, nós não podemos entrar nesta barca, entrar nesta onda e fazer a vida do modo como eles fazem, ou avaliar a vida do jeito que eles avaliam. Não podemos. Não devemos, então, quando as pessoas ao nosso redor estiverem desesperadas e dizendo é por aqui ou por ali, e a gente acreditar na mesma coisa. Não podemos seguir o mundo. Não podemos seguir as coisas do mundo, nem avaliar o mundo do jeito que ele mesmo se avalia, ou avaliar as circunstâncias e situações da mesma maneira. Havia sim uma ameaça, eu diria até uma dupla ameaça contra o povo de Judá. A ameaça do Império Assírio e a ameaça dos seus vizinhos. Havia uma ameaça sim, mas não poderia ser chamada de uma conspiração que acabaria com o povo, porque havia um Deus no controle. E Deus ainda acrescenta: não temais o que ele teme. Não tenha medo daquilo que o povo tem medo. Não tenha medo daquilo que a maioria tem medo. Não se preocupe com aquilo que o mundo anda preocupado. Ao invés disso, Deus diz: temeis a Deus. Não tome por pânico, não tome por temível, não tome por assustador as ameaças do mundo, aquilo que assusta as pessoas. Ao invés disso, temei a Deus, ao Senhor dos Exércitos, aquele que está no controle de tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o comandante de todos os poderes, de todas as forças deste mundo, visíveis e invisíveis, humanas e não humanas. Deus é o Senhor dos Exércitos, o Senhor que comanda todos os poderes deste mundo. É Ele. Ele comanda os poderes da natureza, o vento, o mar, os vermes, os vírus, tudo está no controle de Deus.
Ele comanda os poderes humanos, os exércitos, os poderes políticos, financeiros, militares. Ele está no comando. Ele comanda os poderes espirituais, os anjos, os demônios. Ele está no comando. Ele é o Senhor dos exércitos. A Ele nós devemos temer. A Ele santificai, isto é, separai no coração de vocês, Deus está dizendo através do profeta, como aquele que é supremo, como aquele que está acima de tudo e de todos. Reconheça este Deus santo, elevado, sublime, e Ele seja o vosso temor, Ele seja o vosso espanto. Nós temos que temer a Deus. O nosso medo deve ser desagradar a Deus. O nosso medo deve ser não obedecer a Deus. O nosso medo deve ser andar distante de Deus. O nosso medo deve ser morrer sem Deus. Esse deve ser o nosso medo. Andar nesta vida sem Deus, morrer sem Ele e passar a eternidade distante dEle. Esse deve ser o nosso medo. Isso é o que deve nos espantar. Isso é o que deve nos assustar. Porque este Deus controla as circunstâncias, controla os homens. Por isso não devemos temer os homens, as circunstâncias, as forças da natureza, mas temer e obedecer a este Deus. Isso vai fazer toda a diferença, porque Deus é santuário, lugar onde se acha segurança. O santuário era um local onde a pessoa poderia correr quando estava ameaçada. Se ela tivesse alguém lhe ameaçando de morte, ela poderia ir até o santuário e ali ela ficaria protegida. O santuário funcionava como uma rocha de segurança, um lugar de proteção. Para quem confia em Deus, Deus é a proteção. Deus é o santuário. Mas para quem não confia, Ele é pedra de tropeço. Ele é rocha de ofensa. Ele é uma armadilha. Para quem não confia em Deus, para quem segue o mundo, para quem estima as coisas do mundo como o mundo estima, para quem teme o mundo, Deus se torna uma pedra no caminho, no qual ela tropeça e cai. Uma pedra que funciona como uma armadilha, que leva a pessoa ao chão. E isso, então, seria o que aconteceria aos moradores de Jerusalém. Por não estarem temendo a Deus, mas temendo os homens, chamando de conspiração aquilo que não deviam chamar, confiando naquilo que não deveriam confiar. Por causa disso, Deus seria para eles não um santuário de proteção, mas uma rocha de ofensa, uma rocha que os levaria à queda. E é dito, muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Quando todos ao nosso redor estiverem em pânico e com medo, olhemos para Deus, que é o Senhor dos exércitos. Temamos a Ele, e isto fará toda a diferença. Isso nos ajudará a remar contra a maré, a ir na contramão, a não andar no caminho do mundo, mas confiando em Deus, andar com Ele, porque Ele sim é quem deve ser temido. Quando tudo ao seu redor parecer amedrontador, ameaçar o pânico, lembre-se,
Não tema os homens, não tema as circunstâncias, tema a Deus. Ande com Deus, faça a diferença. Amém.